Bom, deixa eu só dar uns recadinhos aqui. É possível que a internet caia, tá? Porque eu moro numa região muito alta. Mas caso isso aconteça, paciência, né, gente? É o ônus aí das nossas escolhas, né? Nem tudo é perfeito. E quando a gente faz algumas escolhas, a gente tem que bancar, né, as situações adversas também. Que mais? Bom, acho que é isso, os recadinhos. A outra live que a gente fez, infelizmente não deu para responder todas as perguntas, né? Foram muitas perguntas, eu até agradeço, mas na hora de salvar, as perguntas acabaram se perdendo, tá? Então hoje eu vou tentar uma dinâmica diferente. Eu vou respondendo aqui. Eu tenho algumas perguntas já que me fizeram durante o dia e eu vou partir dela. E aí depois vocês vão colocando as perguntas e eu vou vendo mais ou menos como elas se encaixam para eu poder respondê-las de uma maneira contextualizada, tá? Se eu não conseguir responder uma a uma, eu faço dessa maneira, dependendo do número de perguntas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pela pergunta que eu recebi, né? Que ela traz uma abordagem bem geral, que acho que vai dar para a gente falar de bastante coisa com essa pergunta. O seguinte, a pergunta da Maitê. Oi, Tina, eu tenho uma dúvida relacionada a um posicionamento no meu mapa, que pode ser útil para quem tem algum parecido. Então, ela cita o seguinte, o ascendente dela é a 28 graus de um signo, né, que é o Sagitário. Então, assim, de novo, bastante relacionado àquilo que eu falei antes, né? A interpretação de um mapa natal, ela precisa ser contextualizada, né, de acordo com várias nuances que a gente encontra num mapa. São aspectos, são signos, posições de casa. Então, tudo tem que ser contextualizado, conectado, né, e ligado. Então, por exemplo, quando ela faz essa pergunta, ela está colocando aqui vários elementos juntos, né? Então, primeiro eu vou dar uma abordagem geral de todos e depois eu vou fazer essas conexões. Então, a pergunta dela é a seguinte, se dois planetas que estão no ascendente, né, se eles em um signo sendo diferente do ascendente, se eles dão energia, né, dão essa tônica desse signo para o próprio ascendente, ou até sendo mais relevante, né? E a resposta é o seguinte, tudo é adicionado, né? Tudo soma-se, né, numa interpretação de mapa. E partindo desse pressuposto, o fato de ela ter ascendente no grau 28, só assim eu já sugeriria a pessoa fazer um mapa com a retificação horária, tá? O que é retificação horária? É uma técnica que a gente aplica para verificar se houve algum tipo de arredondamento nos minutos, né? No período de nascimento da pessoa. Porque é possível de que quando a pessoa nasce, né? Os hospitais arredondem alguns minutos, né? Então, por exemplo, a pessoa nasceu 22h43, aí possam arredondar para 22h45. E dependendo do grau do ascendente, com 4 minutos, né? Já pode ter algum tipo de alteração. E esse caso dela, ela cita que tem o ascendente no 28 grau. Então, é um grau aí que está quase passando para um outro, né? Então, é mais indicativo ainda ela fazer um mapa com a retificação horária, tá? Então, assim, verificado essa parte, aí sim poderia falar com um pouco mais de segurança, mas eu vou usar esse exemplo para poder contextualizar esse tipo de situação, tá bom? E pessoal, lembrando que assim, essa coisa de arredondar os minutos era muito mais comum muito antes, né, anos atrás. Ainda pode acontecer hoje em dia? Pode, mas não é tão comum quanto antes, tá? Mas assim, por precaução, eu sempre faço, em todas as interpretações de mapa, eu uso essa técnica de retificação horária, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, ela pergunta o seguinte, tenho o ascendente no grau 28 do signo de Sagitário, mas em conjunção com Vênus e Marte em outro signo. Quer dizer, o ascendente dela está em conjunção com Vênus e com Marte. O ascendente dela, que é em Sagitário, está em conjunção com outros planetas que estão em outros signos, né? E ela pergunta se esse outro signo que estão nesses planetas dentro da casa 1, que é o ascendente, né? Se vai trazer mais relevância para o ascendente dela, até mais do que o próprio signo do ascendente, que é Sagitário, tá? Então, assim, primeiro tem que avaliar também esses dois planetas. Que planetas são, né? Então, são planetas pessoais, né? A gente está falando aí de Vênus e Marte.
são planetas pessoais. Então, só por isso já traz uma adição até na questão de personalidade dela, né? São dois planetas pessoais dentro de uma casa que fala bastante da nossa personalidade, né? Que é o ascendente. Então, assim, existem planetas geracionais que falam de toda a característica de uma geração, existem planetas pessoais, né, relacionados mais aos nossos comportamentos de personalidade, e existem planetas sociais, né? Então, nesse caso aqui, são dois planetas pessoais dentro da casa 1. Tá? Dentro do ascendente, tá? E ainda em conjunção com esse ascendente, só que em um signo diferente, né? Que é o ascendente dela. Então, assim, ela vai continuar sendo o ascendente sagitário, com essa energia sagitariana, porém, é adicionado, né, para ela, na personalidade dela, algumas características, sim, capricornianas, tá? Por quê? Porque a energia do Capricórnio está dentro de planetas pessoais, né, no ascendente. Então, são adicionadas essas características na personalidade dela também, que já é sagitariana, tá? Então, assim, não tem essa de falar, o Capricórnio vai ser mais elevante que o Sagitário. Não, as coisas não se excluem na astrologia, elas são adicionadas, né? Então assim, a pessoa vai ter o ascendente sagitário, ela vai exercer as características de personalidade sagitarianas e vai demonstrar em alguns momentos, né, essas energias capricornianas também. E, principalmente, claro, focado no planeta de atuação que o signo tá? Então, no caso, Marte e Vênus. Então, assim, na demonstração de ação dela, né, que é relacionada ao planeta Marte, ela vai manifestar de uma maneira capricorniana, tá? Então, assim, esse impulso de ação, como ela busca dinamizar a vida, né, a energia de impulso, vai ter energias capricornianas aí. E o ascendente dela vai transparecer essa energia também, porque esse planeta está no ascendente, assim como o planeta Vênus, né? O planeta Vênus, ele tem relação com energias do amor, com os valores, né? Como nós vemos os valores. Então, também está no signo de Capricórnio e também está na casa 1. Então, assim, a maneira que ela valoriza as coisas, que ela vê valor também nela mesma, pode ter uma visão capricorniana, né? Então, tudo isso vai ser acrescentado no ascendente dela. Então, assim, já demonstra uma personalidade aí bastante evidente, né? A casa 1 dela é um setor evidente, né? Com dois planetas pessoais. Então, assim, adicionado essas características à personalidade dela, que já é sagitariana, né? Então, deixa eu ver, só complementar aqui a pergunta dela. Acho que era isso mesmo, influencia, tá. Era isso mesmo. Então, assim, deu para vocês entenderem essa contextualização? Maitê, boa noite. Eu estou respondendo aqui a sua pergunta já. Eu comecei a contextualizar ela e eu ainda estou dinamizando aqui, tá bom? Eu vou retomar aqui o que eu estava falando. Bom, gente, então assim, deu para entender o que eu tô falando? Eu vou repetir de novo essa parte, porque ela é um pouquinho complexa mesmo, então acho que vale a pena a gente dar uma reforçada, né? Para ficar bem claro aí para todos. E depois vocês vão me colocando se tem alguma dúvida. Então, assim, quando a gente tem um ascendente no grau 28, como ela colocou aqui, é interessante a gente fazer a retificação horária, né? Antes de interpretar o mapa. Por quê? Porque pode ser que haja, né, algum tipo de arredondamento nos minutos. E, por exemplo, se mudou 4 minutos, já pode dar diferença no ascendente. Quando está um ascendente passando já para um signo, né, de repente o ascendente está no 28 ou no 29 graus, está quase ali passando para um outro. Então, se de alguma maneira houve algum arredondamento ali no momento de nascimento dela, por conta de 4 minutos já pode mudar, sabe? Então, é interessante primeiro fazer essa retificação horária no mapa astral. Então, passar com um astrólogo de confiança e pedir para aplicar essa técnica de retificação horária, tá? E assim, não dá para você interpretar uma coisa em separado, né? Da maneira que ela colocou aqui, se fosse uma interpretação rasa, a gente ia falar de maneira separada, só que a astrologia, ela se soma, né? As coisas são somadas, então você precisa adicionar, né, os elementos, não é descartar, não é excluir uma característica da outra, né? Igual ela colocou aqui. Então, assim, a pessoa com ascendente
em Sagitário, ela pode ter os elementos que for lá dentro da casa 1, ela pode ter os planetas que forem dentro da casa 1, ela vai continuar com a energia sagitariana relevante na personalidade dela, né? Porque é isso que conta, né? O ascendente Sagitário, quer dizer, é o signo que está no ascendente, né? Que vai trazer essa relevância para a pessoa, na característica da personalidade. Então, o que tiver na casa 1 vai ser somado, tá? As características que estão na casa 1 de planetas são somadas para a personalidade da pessoa. Tanto planetas quanto signos nesses planetas, né? Então, na casa 1, você tem 2 planetas pessoais, que são Vênus e Marte, né? E só por isso já diz muito aí da sua personalidade, tá? Então, esses elementos são adicionados à sua característica sagitariana. Existem planetas pessoais, que são Marte, Vênus, Mercúrio, né? Os luminares, a Lua, o Sol. E existem planetas geracionais, né? Que é Plutão, Netuno, Urano, que falam de toda uma geração. E os pessoais falam da nossa personalidade, né? A gente atuante no mundo. E os planetas sociais, que são Júpiter e Saturno. Então, assim, essa casa, esse setor 1, tem esses 2 planetas pessoais, né? Marte e Vênus, estão em Capricórnio. Então, em alguns momentos, ela vai demonstrar na personalidade essa energia capricorniana. Sim, porque lá dentro ela tem planetas pessoais, né? Que é o planeta de ação, que é Marte, né? Que fala muito do impulso de iniciativa, como a pessoa busca dinamizar a vida, né? Questões de assertividade, impulso para a energia vital da pessoa, né? Então, essas características que eu falei relacionadas a Marte, na visão, ela vai ter uma iniciativa capricorniana de atuar com isso, né? E Vênus lá também, ela traz essa energia relacionada aos aspectos de estética, de valores, né? Relacionados ao amor, né? A forma que a gente lida com essas características, e ela também está nesse signo de Capricórnio. Então, essas características ela vai acabar tendo uma visão capricorniana de atuar, tá? E esses elementos são somados ao ascendente, tá? Então, assim, ela vai ter esse ascendente Sagitário. Porém, na maneira dela de tomar iniciativa, de dinamizar a vida, a energia vital dela é bastante relacionada à energia capricorniana, tá? E possivelmente ela manifesta isso na própria personalidade, ela deixa expressar essa energia de impulso, de iniciativa, né? E ela também deixa expressar, muito provavelmente, as energias venusianas, né? Relacionadas aí ao ascendente Capricórnio. Deixa expressar por quê? Tá lá no ascendente, tá na casa 1, tá? Que é da personalidade. Então, veja, todas as características, elas são adicionadas, são somadas. Por isso que quando a gente faz uma interpretação de mapa, a gente verifica a tônica, qual é a tônica da casa, né? Das casas ali. Porque num mapa a gente tem 12 casas, 12 setores de vida, né? E alguns desses setores são mais relevantes do que outros. Existe uma ponderação para se analisar isso, né? A quantidade de planetas que tem lá, entre outras situações, tá? Então, por exemplo, um setor de vida da pessoa, de casa, pode ser mais relevante pela quantidade de planetas, tá? Mas não é só isso, precisa fazer toda uma ponderação. Então, se for esse o caso dela, pode-se dizer que há uma relevância aí no setor 1, né? Então, ela vai ter uma personalidade evidenciada, bastante voltada aí para a iniciativa, né? Porque a gente está falando de casa 1 e casa 1 tem analogia com o signo de Áries. Então, é mais ou menos isso, pessoal, contextualizar, né, os elementos e somar isso, né, a interpretação, tá? Então, a pessoa não enfraquece o signo dela no ascendente, o fato de ela ter muitos planetas lá em outros signos, tá? Não enfraquece, você só adiciona, né, as características. E lembrando, gente, que assim, isso tudo que eu estou explicando é de uma maneira geral, tá? Não posso e não deve-se, né, analisar um mapa só por um recorte. Eu só estou colocando aqui de uma maneira geral, contextualizada, para dar um exemplo, tá? De características aí descritivas gerais, tá bom? Porque a análise de um mapa ela é muito complexa, exige muito tempo de estudo antes para fazer o mapa. Então, assim, é de fato uma análise aqui que eu estou dando para vocês bem generalista, tá bom?
Vejam, me respondam para mim se ficou claro, pessoal. E principalmente a Maitê, né, que fez a pergunta. Tá, na verdade, a relevância mesmo está na casa 12. Ah, então, aí ela já conhece o mapa dela, né? Ela provavelmente conhece o mapa que ela está colocando aqui, que na verdade a relevância mesmo está na casa 12. Então, ela tem esse mapa, ela tem essa consciência, então ela está trazendo aqui pra gente, né? A relevância da casa 12. E é como eu expliquei, é possível que haja relevância em alguns setores da vida, né? Aí de casas, né? Não que os outros setores não vão ser importantes, né? Claro que são, todos são. Mas, de alguma maneira, aquele setor ali vai demandar algumas características de tomadas de atitude nossa um pouco mais diferenciadas, tá? Para isso, precisa ver todo o mapa de maneira contextualizada. Dois pessoais, social e outra geração. Tá. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Deixa eu achar aqui. Os comentários aqui demoram um pouco para a gente ver. Aqui, achei. Tenho Sagitário na Lua, Júpiter, Urano e Netuno. O que isso representa? Olha, bastante. Então, assim, pessoal, numa situação como essa, né? De Lua, Júpiter, Urano e Netuno, são 4 planetas, né? 4 planetas em um signo apenas. Então, isso, a gente tem 10 planetas analisados dentro de um mapa natal, né? 10. Então, assim, a pessoa tem 4 planetas num signo, então isso já representa uma ênfase nesse signo, né? Então, assim, muito provavelmente, um mapa desse, a pessoa vai ter a característica sagitariana aí bem relevante, né? E principalmente quando o assunto é relacionado ao coletivo, né? A questão de você transmitir conhecimento para os outros, né? De repente, precisa ver, claro, de todo o contexto aí, mas a Lua também está em Sagitário, né? Então, esse é o ímpeto, né? Para expansão de conhecimento, porque Sagitariano fala desse lugar de busca do conhecimento, né? De expandir fronteiras, de buscar o que está além, né, em termos de conhecimento, em termos de visão, tudo que possa ampliar o horizonte, né? Essa é a energia sagitariana, né? A energia do professor, dos estudos, né? Que busca ampliar a sua visão. Sagitário está no eixo de Gêmeos, né? Então, o eixo Gêmeos e Sagitário formam o eixo do conhecimento, né? Gêmeos, ele está ali relacionado aos estudos mais elementares, né? A captação de conteúdo, né? O cientista ali buscando os experimentos, analisando, observando, né? Os dados, coletando os dados. Desculpa, Sagitário busca expandir isso daí, né, para fora, né, faz lá o artigo, leva para a universidade, busca outras universidades, faz essa conexão. Então é o eixo do conhecimento, né, Gêmeos e Sagitário. A mandala astrológica, ela é elaborada, né? A visão dela, a configuração dela são de eixos, né? Então, você tem o eixo do conhecimento entre Sagitário e Gêmeos, e depois você tem os outros eixos que eu posso comentar aqui mais para frente. Mas dessa maneira que ela colocou aqui, num mapa desse, né? Como eu falei, leva a pessoa a ter com a Lua em Sagitário, ela pode apresentar uma tendência, né, desse ímpeto para o conhecimento, né? E de alguma maneira buscar levar isso, transmitir para outras pessoas, né? Porque estão aí o Sagitário está em planetas coletivos, né, de uma geração, e também está num planeta social que é Júpiter, né? Bom, depois vocês vão me respondendo aí se eu tô respondendo, se vocês estão entendendo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Tem alguma dúvida, pessoal, do que eu contextualizei aqui até o momento?
Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Faz uma pergunta sobre o seu mapa SBT. Ah, tá. Ela tá perguntando para uma outra pessoa aqui e eu não tinha pegado. Tá. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, pode ir colocando aqui, tá bom? Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Ah, tá, Cíntia, é você. Ai, pessoal. Então, vamos falar de eixos, então, né? Enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, eu vou contextualizar aqui os eixos da mandala, né? Então, assim, lembra que eu falei, quando a gente faz uma interpretação de mapa, quando a gente olha o nosso próprio mapa, a gente precisa olhar com aquele olhar de conexão, né? De buscar juntar elementos, tá? Então, assim, quando você olha para o Sagitário, você acaba tendo a percepção. É interessante você buscar ter essa percepção de eixo, né? Então, o Sagitário tem um eixo com Gêmeos, que eu acabei de explicar aqui. E aí depois você tem eixos, né? Que outros eixos, por exemplo, Câncer e Capricórnio, que é o eixo relacionado a questões de família e como você busca sentido depois para sua vida, né? Quando você está de maneira autônoma e buscando expandir, né? Depois que você já foi criado lá com a sua família, que você passou um momento com a sua família, depois você busca o seu sentido de vida, né? E aí você vai para a casa 10, o setor 10, né? Que é o meio do céu que a gente chama. Tá. Ela comentou aqui que a Cíntia teme esse apelido porque é geminiana e fala bastante. Ah, agora eu entendi, SBT. Gente, realmente, Gêmeos é uma energia assim da comunicação muito forte. É a energia assim que tem analogia aí com os jornalistas, né? Porque é comunicação, né? Gêmeos está relacionado à energia de comunicação, é a fala, né? Tem relação também com a respiração, com os nossos pulmões, né? Então você vê muito isso nos meios de TV, a própria internet também, né? Energia geminiana e tal. Claro que assim, a internet, na minha visão, ela tem muito mais energia de aquário. Porém, a gente está falando aí de comunicação, né? Então, assim, de maneira geral também, os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, eles são de ar, né? Então, o elemento ar, ele está relacionado à comunicação, de maneira geral, né? Então, eu estava falando aqui dos eixos, né? Então, assim, o eixo Câncer e Capricórnio, né? Então, assim, o eixo Câncer é a maneira como você lida com questões de família, a sua ancestralidade, como você lida com questões relacionadas ao seu passado, à sua infância, né? Como você busca segurança emocional. E o eixo, o Capricórnio, ele busca assim, como ele pode estabelecer o desenvolvimento de trabalho, de carreira, né? Como ele pode se desenvolver, né? No mundo, né? Como ele adquire o status, né? Em termos de exposição do trabalho dele, né? Essa busca, né? Em relação ao que ele pode desenvolver, em relação ao próprio trabalho, né? Então, assim, e quando eu falo de eixo, pessoal, também é relacionado às casas, aos setores, né? Então, setor 4 e setor 10, quando eu falo de eixo entre Câncer e Capricórnio, é interessante também a gente lembrar que existem os eixos das casas, então seria o eixo 4 com o eixo 10, né? Que 4 é relacionado, é análogo à energia de Câncer, né? E a casa 10, que é o setor de meio do céu, é análogo à energia de Capricórnio, né? Então, todos os setores, todas as casas, elas fazem uma analogia com um signo, né?
Não é que aquela casa, aquele setor é o signo, não é isso. Ela é uma analogia, né? Porque os setores de casa, eles têm muitas características, tá? Então, assim, não dá para falar que aquele setor é o signo, entendeu? É simplesmente uma analogia mesmo. Então, a casa 4, ela tem analogia com o signo de Câncer e a casa 10, ela tem analogia com o signo de Capricórnio. Tá? E aí você entende como o eixo, né? Esse eixo aí 4 e 10, eixo do. E depois você vê o eixo entre os signos, né? De Câncer e Capricórnio, e por aí vai, tá? Aí aqui com os intervalos, pessoal, colocando as perguntas, eu vou falando dos outros eixos também. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre os eixos, vocês vão me falando também, tá? Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu colocar. Outra dúvida, já vi uns mapas que tem um planeta pessoal num signo, mas na casa de eixo oposto, exemplo, Sol em Libra na casa 1 e Lua em Áries na casa 7, posicionamentos e posicionamento de uma amiga, pelo que eu estou entendendo aqui. Os mapas que tem um planeta pessoal num signo, mas na casa de eixo oposto. Sol em Libra na casa 1 e Lua em Áries na casa 7. Assim, essa pergunta aqui, pelo que eu pude compreender, depois você me dá um sinal aqui, Maitê, se tá coerente para você, se fez sentido com a minha resposta à sua pergunta, mas pelo que deu para entender, assim, mesmo ela estando em casa, né, de elemento oposto, a interpretação vai ser dada com relação àquele signo, àquela casa, né? E as coisas são somadas. Então, assim, não existe mapa com defeito, né? Meus professores falavam bastante isso, falam, né? Não existe mapa com defeito. Então, mesmo que ele esteja em casas opostas, sabe? Então, tem uma interpretação ali, né? E não tem essa de, porque tá oposto, vai ser de um jeito, vai ser de outro jeito, né? Então, assim, existe uma interpretação que ela é somada, né? A essa contextualização toda. E aí, claro, dentro de todo o contexto, a gente vai dar uma narrativa aí pro que está sendo analisado, né? Existem algumas técnicas, pessoal, relacionado a domicílio, né, de planetas, de signos, que aí é uma questão um pouco mais técnica, né, que eu acho que não cabe agora. Mas, de maneira geral, tudo soma-se, né? Então, não existe mapa com defeito, tá? Se essa era a preocupação aqui dessa pergunta, não precisa achar que tem alguma coisa errada com o meu mapa, sabe? Não tem isso não, é só uma questão de interpretar mesmo, tá? E somar ali os elementos para o setor ali que você tá vendo, tá bom? Ela pergunta de novo, né? De que maneira essa aparente contradição se resolveria, né? Ou não haveria contradição. Então, assim, eu meio que respondi essa segunda pergunta aqui, né? Que tudo tem uma interpretação. Claro que, assim, igual que eu falei, tem a questão dos domicílios, né? Por exemplo, Sol em Libra, ele não tá numa posição, assim, mais confortável, né? Vamos dizer assim, para o Sol, né? O Sol, ele é bastante confortável, por exemplo, quando ele está em domicílio, né, em Leão, ou quando está num outro signo, por exemplo, Áries, né? Então, existe essa nomenclatura de domicílio, exaltação, mas como eu falei para vocês, essa parte